Fala pessoal, tudo certo? Se você clicou nesse vídeo, é importante que você assista até o final, porque esse vídeo vai ser um divisor de águas na sua vida como estudante de matemática, certo? Mesmo que você não siga a carreira de matemática, é importante você desenvolver essa capacidade de resolver problemas de matemática e conseguir pensar fora da caixa para resolver alguns problemas, porque a matemática ela vai ajudar, vai te auxiliar em outras áreas da sua vida, certo? Então, a pessoa que tem uma capacidade de resolver problemas de matemática, ela se sobressai muito melhor do que aquelas pessoas que não têm conhecimento em matemática, certo? Bom, então, eu montei um sistema aqui, e se você seguir esse sistema, não tem como você não aprender matemática. Não tem como. Se você seguir esse sistema, você vai ficar trincado na matemática. Você vai manjar muito de matemática, certo? Então, qual é o sistema, né? Como eu estou aprendendo inglês, recentemente estou aprendendo inglês, então para facilitar a nossa vida aqui, eu trouxe um exemplo em inglês. E esse exemplo, ele se encaixa perfeitamente em matemática. E você já vai ver por quê. Então o pessoal chama isso daí de double questions. São as perguntas que usa WH, certo? Que são as perguntas why, when, where, who, how, what, certo? Então, por quê, quando, onde, quem, como e o que. E por que esse sistema ele é perfeito para você aprender matemática? Então, ele é perfeito para você aprender matemática porque esses questionamentos vai fazer você adentrar nas raízes da matemática. Quer ver? Então vamos lá. Se eu monto um triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, tá? O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? Um dos ângulos é 90 graus. E aí, eu falo que esse lado aqui vale A, aqui B e aqui C, tá? E os vértices aqui é Azão, Bzão e Czão, tá? São os vértices desse triângulo. E aí, eu falo para vocês que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso daqui é conhecido como Teorema de Pitágoras. Certo? Então, eu estou dando um exemplo para vocês, para vocês entenderem como é que funciona esse sistema aqui, tá? Então, eu afirmo para vocês que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Tem que ser triângulo retângulo. Então, isso daí tem um nome, Teorema de Pitágoras. E aí, o que você vai fazer, né? Você vai fazer a primeira pergunta aqui. Por quê? Por que que A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado? Né? Por que que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Por que que não poderia ser o B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado? Tem que ser o A aqui ao quadrado, né? Que é, esse lado aqui é chamado de hipotenusa. E os dois outros lados são catetos, né? Então, perceba que esse é o sistema. É você se perguntar, fazer essas 6 perguntas aqui. Então, toda hora que você pegar um assunto de matemática, seja ele de trigonometria, matrizes, logaritmo, não interessa que assunto que é. Toda vez que você chegar num ponto de ver uma equação, ou você ver uma fórmula, você vai se perguntar, por quê? Por que que é desse jeito? Por que que é assim? Essa é a primeira pergunta. Bom, e aí você vai abrir um leque de possibilidades, porque a partir do momento que você faz a pergunta, né, você se coloca nessa posição de questionador, né, e faz essa pergunta por quê?
se abre um leque de possibilidades, certo? E aí você vai investigando. Então, o Teorema de Pitágoras, ele tem milhões, não sei se milhões, mas milhares de demonstrações, né? Milhares de demonstrações. Tem várias demonstrações. Uma delas é usando semelhança de triângulos quando a gente aplica as relações métricas do triângulo retângulo, né? Então, por exemplo, você tem um triângulo aqui, ó. Você tem um triângulo retângulo, 90 graus aqui, aí eu desço uma altura aqui, tá? Como é a altura, aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho vértice Azão, Bzão, Czão, tá? E aí eu falo que esse lado aqui vale Azinho, aqui Bzinho e aqui Czinho. Aí esse pedaço aqui, ó, vale M e esse pedaço aqui vale N, tá? Se você observar isso daí, você pode quebrar esse problema aqui em 3 triângulos. E aí você vai ter as semelhanças de triângulos, certo? E aí você consegue demonstrar o Teorema de Pitágoras. E o interessante é que quando você faz essa pergunta aqui, né, por quê? E você vê a demonstração de Pitágoras nas relações métricas do triângulo retângulo, usando semelhança de triângulos, surge outra pergunta, né? Acaba surgindo outra pergunta. Tá, e da onde vem semelhança de triângulos? Então essa é a ideia. Essa é a ideia. Perceba que quando você faz essa pergunta por quê, você acaba se deparando com outro problema de matemática e acaba surgindo uma outra pergunta. Por que agora semelhança de triângulos, né? Da onde surgiu isso daí, semelhança de triângulos? Então você vai montando uma telha de aranha, né? Uma teia de aranha. Telha não, né? Teia. Uma teia de aranha. E você vai ligando os pontos, certo? E a matemática ela é isso, ela é vários pontos conectados, certo? Você vai ligando os pontos. Então, essa é a primeira pergunta. Por quê? Bom, aqui você consegue fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras, tá? Então, a primeira pergunta aqui já foi, certo? Por quê? E aí, se você não souber de onde advém a semelhança de triângulo, aí você faz a pergunta novamente. Por quê que tem semelhança de triângulo? De onde surgiu isso? Aí agora você já tem 2 problemas para pesquisar. Teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos. Você tem que descobrir de onde surgiu essas 2 coisas, certo? A próxima pergunta é, quando? Né? Quando surgiu isso daí? Né? Você não precisa saber a época exata, tá? Se foi no século XVI, século XIV, não precisa saber o tempo exato, tá? Bom, aqui o Teorema de Pitágoras, ele não foi o Pitágoras que descobriu o teorema, tá? No Egito já se usava o Teorema de Pitágoras, tá? Então, eu não sei que época foi o Egito aí, depois vocês pesquisem aí que época foi o Egito, mas é mais ou menos ali entre o começo do Egito, né, quando teve a junção ali, né, entre o Alto Egito e Baixo Egito, né, se juntou, se eu não me engano foi o Menes, né, juntou ali os 2 continentes ali do Egito, e aí, mais ou menos nesse tempo aí, eles começaram a desenvolver as relações aí e já usava o Teorema de Pitágoras, tá? Então a outra pergunta é quando? Nessa época aí do Egito, tá? Você não precisa saber a época exata. Então perceba que você já perguntou por quê que o Teorema de Pitágoras é assim, então você já foi investigar por que ele é desse jeito. E quando? Então você já está estudando a história da matemática, certo? Você já está estudando a história da matemática, você já foi lá, viu que tempo que é, que povo que desenvolveu esse conhecimento aí. Onde? Acabei de falar, né? No Egito. Então você já sabe onde foi desenvolvido, né? Quem? Bom, não se sabe quem fez o primeiro teorema, né? Então você pode... Na matemática tem muito isso, né? Não se sabe quem foi a primeira pessoa que desenvolveu o Teorema de Pitágoras, né? Que acabou ficando com o nome de Pitágoras, porque o Pitágoras viajou ali no Egito, viajou ali para aquelas partes ali, conheceu o teorema, ele acabou se desenvolvendo mais o teorema, ele abriu uma escola, né, e acabou ficando com o nome dele, certo?
Então não se sabe quem foi a primeira pessoa que desenvolveu isso. Então você pode designar esse conhecimento a uma população, né? O povo do Egito ali e o povo grego, certo? Como foi desenvolvido, né? Aí você pensa assim, né? Por que que aquilo foi desenvolvido, né? Qual é a necessidade daquilo? Bom, no Egito, se você estudar aí história, né? A parte aí da Mesopotâmia ali do Egito, que os povos hebreus ficou ali naquela parte ali do crescente fértil, né? Eles acabou desenvolvendo mecanismos de como calcular a altura, por exemplo, de pirâmides. Às vezes eles queriam saber a distância da largura de um rio, então usava ali semelhança de triângulos, acabava usando a relação de Pitágoras, porque naquela época tinha a enchente do Nilo, né? E como eles eram um povo que plantava muita coisa ali, então eles faziam esses cálculos para fazer diques, né? Para ter o escoamento da água para a plantação ali e outras coisas, certo? Então eles usavam, era mais pragmático, né? Eles não ficavam desenvolvendo a conta só na teoria, né? Eles eram mais pragmáticos, eles desenvolviam a conta na prática mesmo, né? Para ver quando que era a enchente, para calcular a altura de alguma coisa, a área, essas coisas, beleza? Então, essa pergunta já foi também. E a última pergunta que você vai fazer é o que, certo? O que eu tenho a aprender com isso, né? O que, que esse teorema pode me ensinar? Bom, essa daqui é a mais fácil, né? O que? A mais fácil porque se você estiver aprendendo isso, você vai ficar mais inteligente, não tem como, né? Se você se dedicar ao estudo na matemática, você vai se tornar uma pessoa mais inteligente. E sendo mais inteligente na área da matemática, é óbvio que isso daí vai refletir em outras áreas. Vai refletir na sua conversação, na área de advocacia, mesmo que você não use matemática, mas o fato de você ter estudado matemática durante um tempo, entendido de onde as fórmulas advêm, né? Você fez novas conexões neurais, certo? Você fez novas conexões, novas ligações neurais. E isso vai refletir em outras áreas. Então, essa pergunta aqui é fácil, né? Você vai ficar mais inteligente, né? E se você está assistindo esse vídeo, é graças à matemática e à física, né? Toda a tecnologia que tem hoje é graças aos matemáticos, né? Ao longo de toda a nossa história como ser humano aqui na Terra, foi desenvolver a matemática e a física. E se você está assistindo esse vídeo, é por causa da matemática e da física, né? Que tudo é matemático e físico. Então, tudo que você enxerga hoje de tecnologia vem disso daqui, tá? Do desenvolvimento intelectual da matemática e da física, tá? O entendimento da natureza, beleza? Então, tá aqui a pergunta, beleza? Bom, eu dei um exemplo que é para o teorema de Pitágoras, mas você pode aplicar isso daí em qualquer teorema. Você pode pegar, por exemplo, um teorema aí de fundamental, né? Sei lá. Ou você pode até pegar o seno, né? Você pega, por exemplo, o seno de alfa, você pega lá por exemplo, esse cara aqui, ó. Você pega esse cara aqui, aí você aplica seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa, certo? Cateto oposto pela hipotenusa. Aí, o professor falou, ó, seno de alfa, cateto oposto pela hipotenusa. Simples, você vai aplicar o sistema, velho. Aplica esse sistema aqui, não tem como você não aprender, entendeu? Não tem como você não aprender. Porque na hora que você falar, ó, por quê, né? Por que que é cateto oposto pela hipotenusa? Aí você vai buscar por que acontece isso, né? Quando surgiu isso daqui? Onde? Em que povo, que população desenvolveu isso daqui? Quem desenvolveu isso daqui, né? Como foi a ideia por trás? Por que que o seno ele tem esse nome de seno, né? Por que que ele tem esse nome de seno? Qual foi a ideia por trás do desenvolvimento disso daqui, né? E o que eu tenho a aprender com isso daqui? Simples, velho. Se você aplicar isso daqui, ó, você aprende qualquer coisa de matemática.
entendeu? Então, isso daqui, essa aula aqui é fundamental para você desenvolver a intelectualidade na matemática, certo? Então é isso daí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima aí.